Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais um webcast, o último dessa semana do Office 365. Vamos falar um pouquinho a respeito de produtividade, porque a gente vai falar de SharePoint, tá? E eu quero mostrar para vocês algumas novidades em primeira mão do Power BI, tá? Mostrar até mesmo o próprio portal hoje relacionado a Power BI, sites que estão sendo promovidos para atender as demandas de BI. Tá? Então, eu quero fazer um overview com vocês e discutir sobre algumas coisas do dia a dia mesmo relacionada a essa nova tendência aí de self-services, né, de relatórios de acordo com os dados corporativos. Meu nome é Sara Barbosa, MVP de Office 365, tá aí meu Facebook, meu blog e o site do Learn 365, que nós vamos centralizar a maioria das publicações, dos webcasts, de postagens, novidades no próprio blog. Então, fiquem aí antenados. Vocês todos estão me ouvindo, né, pessoal? Aqui tudo bem, ok. Perfeito. Por favor, Andrease, se você pudesse se apresentar, você que vai aí moderar a nossa apresentação. Bom dia, pessoal, boa tarde, né, agora. Meu nome é Fernando Andreazzi, MVP de Office 365, também participante aí, membro integrante do Learn 365, e vou apoiar aqui a nossa amiga Sara Barbosa, ilustre presença aí, né, nos deixou sem a sua presença a semana inteira, mas apareceu aí pro último, para trazer um tema, talvez um dos mais importantes. Então, vamos lá, Sara, estarei aqui respondendo as perguntas e também deixando o microfone do pessoal no mudo aqui, que é sempre um desafio também. Tá bom, beleza. E antes de começar o assunto, Power BI, eu gostaria de voltar um pouquinho, pessoal, na questão de produtividade, e quero que vocês respondam uma pesquisa para mim a respeito de SkyDrive Pro. Tá? Então, se vocês puderem me dar esse feedback aí, porque antes de começar qualquer palestra e tudo mais, eu já queria tirar uma dúvida que é nacional, eu acho, a respeito de SkyDrive Pro, tá? Dependendo das respostas, eu já respondo e passo para os demais assuntos aí. Beleza, tá 3-1 aí o feedback. A gente tem 12 pessoas na sala, eu só tive 4 respostas. Será que tá todo mundo me ouvindo? Beleza, agora sim, o pessoal tá começando a responder. Ok, né, de 12 para 9 já tá bom, né? Interessante, era isso mesmo que eu queria ver, tá? Eu coloquei uma pergunta aí, o que é SkyDrive Pro para você? Sincronizar documentos de um SharePoint, né, de forma offline, igual nós conhecemos, alguns players que fazem isso. Repositório de documento igual o SkyDrive do Hotmail, e nunca usei. Então, uma pessoa só nunca usou, então nunca deve ter escutado falar a respeito desse termo. Mas ficou empatado entre saber que é para sincronizar documentos do SharePoint e que é igual um SkyDrive do Hotmail e Outlook. Eu só quero tirar essa dúvida de vocês, pessoal. Até vou compartilhar um link, um post que eu fiz há um tempo atrás, que o SkyDrive Pro, tá, pessoal? Ele nada mais é que um aplicativo que vai sincronizar as bibliotecas do SharePoint. Tá? Não confundam o SkyDrive Pro com o SkyDrive do Outlook, porque são coisas totalmente separadas, tá? A nível de permissionamento, a nível de estrutura. Uma coisa é você sincronizar um documento que está no seu SharePoint on-premise ou que está no seu SharePoint online, e outra coisa é você ir lá no seu Outlook.com e fazer o sincronismo de dados pessoais. Então, vamos colocar que o SkyDrive Pro, ele é uma ferramenta, tá, que ela veio junto com o Office Professional Plus, para que você pudesse escolher qual é o diretório do SharePoint que você quer ou não sincronizar. Não dá para usar, por exemplo, o SkyDrive Pro para sincronizar um documento lá do Outlook. No momento, não. E da mesma forma, quando você está no seu SkyDrive do Outlook, você não pega documentos do SharePoint. Tá? Então, é uma ferramenta que veio substituindo o SharePoint Workspace,
quem conhecia nas versões 2010, o Groove lá, 2007, e só tem um termo bem parecido com o que nós conhecemos do Outlook, tá bom? Então, as 12 pessoas que estão aqui na sala, Skydive Pro, exclusivamente, é um recurso do SharePoint 2013 e também pode ser usado com o SharePoint 2010, tá? Então, se eu tenho um perfil dentro do meu SharePoint Server, eu posso sincronizar meus documentos offline com essa ferramenta. E se eu tenho um SharePoint online, também. Vamos voltar para o slide. Quem tiver alguma dúvida, deixei o link do blog. Vocês podem conferir, até coloquei algumas informações relacionadas a isso. E se tiver mais dúvidas ainda, vai ter um webcast na semana de MVP Showcast. Vai ter uma sessão lá do Marlon, exclusiva para falar de SkyDrive Pro. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Falando um pouquinho de Business Intelligence, tá? Ou Microsoft Power BI for Office 365 ou for SharePoint, né? Que é um dos assuntos que vocês vão escutar falar cada vez mais, tá? É uma novidade, tá? Que vai ser agregada ao Office 365. Então, alguns já podem ter escutado falar. Eu vi que o Renato até publicou aí o vídeo da demonstração do WPC relacionada a esse novo recurso, essa nova ferramenta. E o que a gente quer aqui é colocar a visão da Microsoft relacionada a esse recurso e depois mostrar para vocês um pouquinho de como ele funciona, tá? Principalmente com o que a gente já tem nas mãos para usar e com o que a gente tem que esperar um pouquinho para ficar disponível aí para todos no Brasil. Falando um pouquinho assim do que é essa ideia que a Microsoft coloca, nós trouxemos aí uma apresentação que foi realizada no Ignite, tá? Agora em outubro, em Praga, e que deve estar sendo utilizada também por vários outros Ignites aí do mundo todo. E qual é a mensagem que a Microsoft está colocando em relação ao Power BI? Primeira coisa, tá, pessoal, ela vem muito relacionada com o Big Data, tá? É uma tendência de dados corporativos que precisam ser acessados de uma forma mais facilitada, tá? Então, essa procura de conceder ao usuário, conceder ao analista de negócio, que ele pode consultar aquelas informações como uma forma uma interface mais intuitiva, uma interface mais fácil para ele até tomar decisões relacionadas àqueles dados, o Power BI ele vai atender essas demandas, tá? Então, nós temos duas coisas aqui quando nós falamos de Power BI para Office 365. A gente vai ter a ferramenta do Excel 2013, tá? O próprio Excel 2013 que vocês já conhecem. Ele vai receber dois plugins, né? Dois complementos para te ajudar a criar esses relatórios, que vai ter como principal objetivo fazer uma busca em fontes de dados, seja interna ou fontes externas, e colocar essas informações dentro de uma planilha Excel para que você possa manipular gráficos, para que você possa manipular uma interface que é mais intuitiva mesmo para o cara de negócio, né? A gente não tem que falar sempre com o pessoal de TI, a gente tem que atender as demandas dentro da nossa organização, que são os próprios analistas de negócios, os próprios diretores, CIOs, tá? Que eles querem ver resultado e que eles querem analisar não aquela massa de dados, né, que não está nem tratada. Eles querem fazer uma análise dos gráficos já depois que as informações estão tratadas, de resultados de venda, resultados de prospecções. Ele quer trabalhar em cima daqueles dados, inclusive de qualquer lugar, tá? Que é o que nós vamos entrar em detalhes aqui com a teoria. E quando a gente utiliza uma planilha Excel, quando a gente usa o Excel, a gente tem ele instalado na máquina, né? Então eu vou mostrar como é que vocês podem conectar em várias fontes de dados, trazer esses dados para a planilha e manipular eles dali. Só que a partir do momento que você tem ele no Excel, ele está na sua máquina, né? Ou está no SkyDrive, então necessitaria abrir esse documento para fazer uma edição dentro do Excel, né? Então você precisaria ter ele instalado. E o que o Office 365 está trazendo para absorver esse tipo de demanda? Nem sempre o usuário que vai consultar a informação, ele precisa ter uma planilha de Excel, ele precisa ter a ferramenta do Office instalada para utilizar. O Office 365 ele vai trazer a possibilidade de você compartilhar aqueles dados corporativos, aquela planilha, sem que ele precise sair do navegador, e também vai oferecer para ele uma indexação, tá?
uma indexação desses dados para que ele possa fazer perguntas e obter respostas daqueles dados de forma estruturada, em forma de gráfico, em forma de linhas e colunas. Vocês que vão escolher, né, quem vai elaborar esse relatório, vai escolher como é que essa informação vai ser disponibilizada para o analista de negócio, para o usuário que vai consumi-las. E outro detalhe também é a questão da consumização da TI, que é a possibilidade de você acessar esses relatórios de qualquer lugar, né? Então, estou no meu iPad, estou no meu Surface, estou no meu mobile, né? Estou no meu celular e eu preciso ir lá e visualizar aquela informação. Então, essa colaboração do Office 365, ela vai unir o útil ao agradável, né? Então, o que eu já faço no Excel, o que eu necessito de ter um Excel instalado para fazer, eu vou ter o SharePoint para me apoiar, né, dentro do Office 365 para ser o front-end dessas informações, né, ser o centralizador dessas informações e que eu possa colaborar isso de forma mais facilitada. E ainda mantendo, né, o gerenciamento de permissionamento, mantendo a segurança de usar uma plataforma em nuvem, tá, com as mesmas qualificações que nós já conhecemos do Office 365, e com certeza os meninos devem ter falado sobre isso essa semana. E a questão da escalabilidade, que quando eu vou falar com processamento de dados, eu também vou pensar assim no desempenho, tanto da minha máquina quanto de um SharePoint para suportar que a pessoa possa fazer lá a visualização dos seus relatórios. Então, a gente precisa ter essas possibilidades de nuvem, né, que é uma dos benefícios que a nuvem oferece, a respeito também da escalabilidade. E falando do que nós fazemos com entregáveis de planilhas, né, entregáveis de Microsoft Excel 2013, né, que é o Self-Service BI. Você simplesmente fazer uma pesquisa em fontes externas, fazer uma pesquisa em fonte interna, obter aquelas linhas e colunas dentro do seu Excel e a partir dali transformar aquilo em dado, né, transformar aquilo em relatório, transformar aquilo em uma fonte de análise de negócio. Tá? Então, você pode combinar o uso de um Excel, tá, com a ferramenta para promover, tá, para os seus usuários uma interface de análise, de modelagem, tá, de edição de dados, de possibilidade, inclusive, de atualizar automaticamente aquelas informações de acordo com a fonte de dados que ela está pesquisando. Então, tudo que nós temos hoje disponíveis, até falando um pouquinho assim, do que é essa era de Power BI, da onde que ela veio da procura de ter a possibilidade do usuário receber, tá, o dado e criar também os seus próprios relatórios de uma forma mais fácil. Então, desde o Power Pivot, que a gente fazia uma análise com a base de SQL e colocava a interface em cima de um SharePoint 2010 e que o usuário ia lá e atualizava com uma recorrência de data, horário, ou ele mesmo clicava lá em refresh e essa informação, ela vinha atualizada da fonte de dados, poderia ser um SQL, poderia ser um Oracle, poderia ser um web service, e ele trazia isso para o usuário final em forma de um Office Web Apps, né, uma visualização do Excel via navegador. Então, desde o Power Pivot, essa análise e essa entrega do dado, do self-service, ela está sendo procurada. Quem é que pode promover isso de forma mais fácil? Qual é a ferramenta que entrega isso mais rápido e mais fácil? E aí que a planilha Excel, juntamente com as entregas até do Power Pivot, que nós tínhamos anteriormente, agora com Power View, né, que quem já fez alguns testes sabe que ficou muito mais leve, né, a estrutura de análise e até mesmo de interface de entrega dentro do SharePoint ou até dentro da própria planilha, sabe que isso vai evoluindo, né, e aí vai chegar no momento que é o que a gente vai mostrar para vocês hoje, né, que é a possibilidade de você, da sua máquina, você pesquisar em fontes, trazer aqueles dados estruturados, elaborar os seus relatórios e depois ainda compartilhar isso com qualquer usuário que tenha acesso a um site, a uma intranet, a um portal interno dentro da corporação. Vamos pular aqui o slide. E só para a gente ter uma noção, tá, pessoal? Acho que já... Tá vendo o slide de demo, Andreas? Sim.
o slide 9. Tá bom. Ok. Então, assim, a gente falou aqui um pouquinho, pessoal, a respeito do self-service do BI dentro do Excel 2013. Para quem não conhecia, eu quero abrir aqui e compartilhar meu Excel com vocês, para vocês visualizarem o que é possível fazer sem nem pensar em Office 365 ainda, tá? Pensando somente em ter o Office 2013 na minha máquina, tá? Eu estou com o Office Professional Plus, que foi assinado via Office 365, e eu instalei os complementos para fazer essa demonstração para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui para que a gente possa ficar também na mesma página. E também quero mostrar para vocês onde que vocês podem fazer o download desses complementos para o Excel, né, que é o Power Query e o Power Map, tá, para a gente fazer essas entregas de relatórios com diversas fontes. Eu tenho algumas que elas já estão aqui estruturadas, já fiz download, que a própria Microsoft oferece, e tem algumas que eu vou pesquisar com vocês para apresentar. E onde é que vocês fazem download, tá? Deixa eu só passar isso aqui. Já tá compartilhando, tá ok, tá, Sara? Beleza. O que nós vamos mostrar aqui para vocês, pessoal? Eu vou mostrar como é que você cria esses relatórios com um Excel. E o que você precisa ter aí no seu Excel para fazer essas demonstrações que nós vamos fazer. O requisito é um Office Professional Plus 2013 ou o Office Pro Plus do Office 365. Você precisa fazer o download de 2 complementos, que é o Microsoft Power Query, tá? Também está numa versão preview, e o Power Map para o Excel. Tá? Todos os 2 são gratuitos. Se você tiver o Excel aí, você pode fazer o download. Vou abrir a minha planilha aqui Excel. E eu tenho algumas demonstrações aqui que eu vou fazer para vocês. Espero que o Murphy não visite a nossa apresentação hoje, né? Mostrando para vocês as possibilidades. E tem algumas tabelas também que nesse próprio site vocês podem fazer o download, que são apresentações que a Microsoft já deixou pronto, tá? São dados estruturados, já são planilhas, fontes de dados já definidas para vocês criarem as apresentações aí conforme vocês vão fazer. E nessa apresentação eu quero mostrar 2 recursos exclusivos, tá? Um Excel, eu acho que vocês todos já conhecem, né? Mas tem algum recurso aqui que é Power Query, depois que vocês fazem a instalação dessa ferramenta que eu mandei o link, tá? Ele vai adicionar essa nossa aba aqui. E também o Power Map, tá, pessoal? Que é quando vocês estiverem com os dados, você vai poder também utilizá-lo. Da mesma forma que anteriormente a gente tinha o Power View, o Power Pivot, que são outras possibilidades do Excel, como também os próprios gráficos e gráficos dinâmicos que ele tinha por padrão, tá, para utilizar. Dentro do Power Query, o que a gente consegue fazer? Tá? É um plugin, né? Vamos colocar assim, que é um complemento do Excel que eu consigo fazer pesquisas em outras fontes de dados, seja essas fontes internas ou externas, tá? Desde que elas estejam públicas, e se for interna, desde que eu faça login com o meu usuário da organização para poder visualizar informações internas. Mas só para vocês terem ideia, vocês podem pesquisar em fontes, não só Microsoft, tá? Vocês podem pesquisar no Facebook, vocês podem pesquisar em bancos de dados que não são necessariamente SQL Server, tá? Então tem fontes de dados aqui que já estão preparadas para trazer dados de fontes que vocês já têm aí internamente. Vocês podem importar arquivos, né? Você foi lá no seu SQL, foi lá na sua fonte de dados, no seu RP, exportou o dado em CSV, você pode importar para cá e depois trabalhar ele com os mesmos recursos que eu vou mostrar para vocês. Então, o que a gente tem é uma forma de pesquisar muito mais ampla, né? Então, eu posso pesquisar em várias fontes, diversos locais, para poder trazer resultados aqui para vocês. E um desses resultados você também pode pesquisar em uma fonte de web, tá? Por exemplo, tem um site que eu quero trazer dados aqui para montar um relatório de votos que foram realizados no ano de 2013. Até o Carlos MVP de Small Business, fez uma apresentação ontem à noite, que ele trouxe todos os votos realizados no Rio Grande do Sul, para saber quem votou no PT, quem não votou, tá? Então, ele foi no próprio site do Tribunal Eleitoral e trouxe
essas tabelas para consulta, para trazer e fazer os relatórios. Como eu aqui também queria fazer uma pesquisa em um site, tá, da internet, até para a gente mostrar a realidade de como que está a classificação do Corinthians aí no Brasileirão, né? Eu posso ir lá no Globoesporte.com da Globo, tá? Eu posso ir acessar a tabela aí da classificação. Eu queria muito fazer essa demonstração aqui para mostrar que o Goiás está na frente do Corinthians, tá? Porque nós temos um amigo aí que ele é corintiano. E eu posso pegar esse link, tá? Que eu poderia consultar através de um navegador e eu trazer isso aqui para o meu Excel, tá? E fazer uma consulta por site. Então, eu posso vir aqui, é uma fonte da web, coloco o endereço da web. Claro, tá, pessoal, que isso aqui tem que estar público. Não é toda fonte que vocês vão conseguir colocar o link aqui que vai trazer resultado para vocês, tá? Então, tem alguns que já funcionam, né, como esse, que eu tenho certeza. E tem outros que talvez esteja bloqueado e que não esteja também estruturado como tabelas, tá? Mas eu faço uma pesquisa e ele joga aquela tabela simplesmente, dentro daquela página tinha mais informações, mas ele vai consultar simplesmente a tabela que é apresentada no site. E eu posso fazer a tratativa desses dados aqui dentro do meu Excel. Se eu quiser fazer alguma modificação em cima desse dado, pessoal, vocês não estão fazendo a modificação lá no site da Globo. Vocês estão fazendo em cima desses dados que vocês estão consultando, que vocês estão importando aqui para o Excel. E o que é mais interessante, na outra demo que eu vou fazer, dependendo da fonte que você vai pesquisar, ela pode ser atualizada automático toda vez que você vai abrir a sua planilha Excel. Por exemplo, o Wikipedia. Vou lá, daqui a pouco mostrar para vocês. Faço uma consulta no Wikipedia. A hora que eu trouxe esses dados, por mais que eu movimente ele aqui, apague colunas que eu não quero, no ato que eu for atualizar esses dados, ele vai consultar a fonte que eu estou pesquisando e trazer os dados atualizados. Mas, por exemplo, eu excluí uma coluna aqui dos detalhes dos jogos. Se vocês acessarem o site da Globo, eu não estou mexendo lá naquela informação. Estou mexendo no que eu estou importando para cá, tá? Então, a partir desse momento, você consegue fazer pesquisas em diversos locais e, inclusive, deixar habilitado se você quer que ele atualize automaticamente toda vez que você faça a pesquisa. Tá? Então, quando você tem linhas e colunas dentro do Excel, você tem inúmeras possibilidades para tratar esses dados aqui e transformar eles em relatórios mais intuitivos, tá? Então, depois que ele atualiza e traz todas as informações, aí você consegue manipular com gráficos, inserir qualquer tipo de visualização que fique mais fácil de centralizar. Mas como vocês podem ver aqui, né, a gente está bem à frente aqui de um certo time, né? 52 pontos, 10 pontos à frente, né, Andreas? O que você acha desse resultado aqui? Eu acho que o Flamengo eliminou o Goiás aí na última quarta-feira. Estamos falando do Corinthians, né? Que está aqui em 12º lugar. Um campeonato que a gente pegou para pré-temporada, né? Ah, entendi. Uhum. Beleza, pessoal. Pra treinar então, só a defesa, inclusive. Tá bom. Tá, eu não vou fazer não, porque você faz aí depois, fica aí, troca aqui por B, pega essa URL, joga no seu Excel aí e faz inclusive uma apresentação. Série B só funciona no OpenOffice só. Mas era a mesma coisa, tá, Everaldo? Se você pegasse aqui a série B, você poderia fazer a consulta pela URL do mesmo jeito, trazer os dados para sua planilha e depois fazer a tratativa, tá? Então, isso aqui é uma demonstração bem mais simples, né? Porque lá no site já é colunas, linhas e colunas, já é uma tabela, então fica mais fácil essa exportação. Só que da mesma forma, a gente poderia fazer o seguinte, vou excluir essa informação, e eu vou usar assim, uma pesquisa online, não quero pesquisar em nenhuma fonte, eu vou fazer uma pesquisa. Inclusive, uma das pesquisas que está sendo utilizada é através do próprio Wikipedia, tá? A Microsoft até está fazendo uma demonstração porque ela já homologou que funciona muito bem, inclusive, essas pesquisas. Então, quando você pesquisa online, tá? Você poderia ter configurado aqui para pesquisar em dados da sua empresa, de acordo com alguma autenticação interna, e poderia estar pesquisando também em dados do Wikipedia online, fazendo perguntas mesmo, tá, para obter resultados e depois você importar isso para o Excel e fazer a manipulação dele. Eu sei que deve haver dúvida, vocês devem perguntar, essas perguntas que nós vamos fazer aqui tá funcionando muito bem se elas forem feitas em inglês, tá?
por conta da gente estar utilizando o preview, por conta da sintaxe ainda ser americana. Então, se vocês forem pesquisar alguma coisa em português, talvez vocês não tenham tantos dados interessantes para fazer apresentações. E o que eu tenho aqui nessa tela? Tudo que foi pesquisado recentemente, tá? Eu consigo ver por semanas, por exemplo, que fica em cache aqui na minha própria planilha. E eu poderia estabelecer uma fonte, né, da onde que eu vou trazer essas pesquisas. Da mesma forma também que se eu tivesse logada no meu Excel com o usuário da minha organização, eu poderia pesquisar em dados internos, tá? Mas eu vou fazer aqui uma pesquisa sobre o consumo de cerveja no mundo todo. Tá? Quero saber, assim, qual é o país que tem maior consumo de cerveja em todo o mundo, tá? Eu tô fazendo isso aqui porque eu achava que era a Alemanha, tá? Inclusive, lá no Ignite eles fizeram essa demonstração e nós estávamos em Praga, né? Descobrimos que o país que mais consome, na verdade, é a República Tcheca. Apesar da minha opinião, não ser uma das melhores, mas enfim. Mas o que eu quero apresentar para vocês, ó, você faz a sua pergunta, né? Faz a sua pesquisa em inglês, tá, pessoal? E vocês conseguem obter, tá, os resultados em várias fontes de dados. E nesse momento a gente está usando o Wikipedia até mesmo para trazer essas informações aqui na nossa tela. Tá? Então, no primeiro resultado aqui, que já deve estar aqui por conta das minhas pesquisas anteriores, ele vai trazer aqui a lista de todos os países que mais consomem, né, cerveja e quantos litros que eles consomem lá dentro dos seus países. Como vocês estão vendo aqui, eu achava que era a Alemanha, né? Mas eu vi aqui que ela perde, está em segundo lugar. Brasil, então, nem se fala, né? Brasil só consome caipirinha. Cerveja que é bom, só alguns. Mas depois que você importa esses dados do Wikipedia, é o que eu falei, vocês trouxeram de uma fonte externa de dados, tá, pessoal? E esses dados aqui, ele traz a informação assim de quando que ele foi atualizado pela última vez. Por mais que eu faça a manipulação dessas informações, posteriormente você pode configurar para ele atualizar toda vez que você abre ou você forçar a atualização para que ele vá lá no Wikipedia e traga dados atualizados, tá, pessoal? Então, só para deixar claro para vocês, como isso é uma fonte externa, eu posso deixar que ele atualize toda vez que sofrer alguma alteração. E diante dessas linhas aqui, já que a gente tem vários países, a gente poderia, então, brincar um pouquinho com o próprio Power Map, tá? Mostrando para vocês, em todo o globo, né, como é que está o consumo de bebida e de cerveja. Então, eu vou chamar aqui o Power Map, tá, pessoal? Que já foi instalado no meu Excel, que já está embutido aqui no meu Excel. Ele está carregando aqui, só um momento. Vou inserir esses dados aqui da tabela. E aí ele já traz no Power Map, tá, algumas coisas já preenchidas, tá, só por conta do país está selecionado, ele já traz no próprio globo as informações desses pontos, né. Então, eu peguei um dado do Wikipedia, startei o Power Map e já poderia também fazer algumas modificações, por exemplo, como é que eu quero que o dado seja disponibilizado para quem está consultando. Quais são as colunas que eu quero apresentar aqui de resultado. Então, eu poderia trabalhar com esse globo aqui, com esse resultado de map, tá? Com várias colunas, que são as colunas da fonte que eu pesquisei. Da mesma forma que vocês podem também mudar todo o layout desse mapa, tá? Quero que ele fique como se fosse uma visualização de satélite. Isso aqui vocês mudam no próprio Excel, tá? Vocês vão criando uma visualização do relatório de vocês baseado naqueles dados que estavam em linhas e colunas. E se eu quiser estabelecer mais alguma consulta, eu posso ir para a próxima tela. E aqui sim eu quero resultados assim do consumo de cerveja em cima desse mapa. Tá? Então, aqui eu já coloquei aqui, ó, que eu quero saber o consumo por litro, né? E aí ele já me traz alguns resultados aí de algumas regionais, que inclusive tem, ó, República Tcheca aqui, 132 o resultado, e as outras também vão apresentando aí em cada uma delas.
E eu posso ainda mudar como que eu quero que esses dados apareçam. Eu quero em bolha, quero simplesmente que ele coloque lá uma intensidade de calor em cima da regional. E eu ainda posso fazer visualizações e ir movimentando, né? Tá certo que ele está usando o Bing Maps aqui, então dependendo da internet pode ser que demore um pouquinho para atualizar. Mas ele vai trazendo informações para vocês da densidade de consumo em cima daquela regional. E posso mudar também para a região, tá? Que preencha aonde que tem consumo de cerveja em todo o globo. Tá? Fica a critério de vocês. É uma visualização que vocês estão fazendo em cima do seu dado. E você não precisa criar só uma, você pode criar mais de uma, cada um você ir colocando o nome, tá? Porque aí depois você pode fazer aquele vídeo, né? Você pode fazer um vídeo que ele vai percorrer todo o seu mapa de acordo com as visualizações que você criou, tá? Então, é o que eu vou mostrar aqui em alguns dados que eu já tenho pronto. Então, vocês visualizarem, a gente fez uma consulta em dados externos, joguei já para dentro do meu Excel, e com o Power Map eu consigo ter alguns resultados interessantes, inclusive mudando, tá? Se eu quero mudar a cor de como que essa informação está sendo disponível, isso é uma visualização, tá, pessoal? Então, se vocês querem fazer a mudança dela, vocês conseguem ir editando as propriedades, colocando o nome e criando mais de uma exibição, criando legenda, criando relatórios diferentes e ainda fazer refresh automático, tá, a respeito disso. Então, como eu falei, a gente está pensando numa fonte do Wikipedia. Então, toda vez que atualizar lá, eu posso vir aqui e pedir para que o Excel vá lá na fonte de dados, faça a sua consulta e traga aqui os dados atualizados mais uma vez. Tá, então, é bem interessante essas possibilidades que a gente tem para trabalhar com dados não estruturados e tudo mais. Da mesma forma também que eu poderia fazer utilizar um gráfico, né, através do Power Pivot, né, ou do Power View, que é o que nós utilizávamos anteriormente, e eu consegui fazer essa mesma simulação de informações, essa mesma simulação de dados. Eu tenho aqui algumas planilhas que elas já estão prontas, até porque o pessoal já criou várias exibições ali na visualização, que eu vou passar para vocês, que é as mesmas que vocês podem fazer o download lá, inclusive lá naquele link que eu joguei aí no chat, para vocês brincarem um pouquinho aí. Por exemplo, eu peguei aqui a respeito de um índice de narcóticos, tá? Dentro de Chicago. Ou seja, o índice de droga, né? Que rola por todo Chicago. Eles colocando isso de acordo com determinados locais e qual é o tipo de droga, né? Então, isso aqui pode ser um dado até utilizado pela polícia, para identificar até questão de violência no bairro e tudo mais. E da mesma forma que nós fizemos, esses dados aqui vocês podem fazer o download, tá? E depois vocês podem inserir o Power Map, que a Microsoft, ela já deixou, inclusive, um deles, uma das visualizações já pré-definidas, já formatada, até para vocês fazerem realmente um passeio sobre esses dados. E vocês podem usar esses dados para as apresentações aí que vocês fazem em eventos, tá? Essa planilha está pública para utilização. Então, aqui eu tenho aquela mesma visualização de mapa, que mostrei para vocês, só que o interessante dessa planilha e de outras aí que a Microsoft disponibilizou, é que ela já criou as visualizações, né? Como vocês podem ver aqui, temos 4 visualizações e ele, em cada visualização, ele deixou, né, de uma forma estruturada como que o dado vai ser apresentado. Então, o que o seu usuário poderia fazer? Ele não precisaria ter o trabalho de ficar movimentando os dados. Ele simplesmente poderia vir aqui e dar o player, como se fosse um vídeo no YouTube, tá? Para que ele pudesse visualizar todas as informações, visualizar como que isso está sendo apresentado com aí da cidade, com resultado de violência, com resultado de vendas, qual é a regional que vocês conseguiriam fazer isso. Então, dentro do Power Map, vocês criam as visualizações e depois criam um vídeo, tá, dessas visualizações. Então, o vídeo mesmo, ele vai ter a dinâmica de apresentar a mudança de dados por data, a mudança de dados por bairro, e o usuário vai fazendo uma navegação a nível global de todas as informações que vocês forneceram. Então, está mudando essas telas, não sei se está aparecendo bem para vocês, mas as informações estão mudando aí automaticamente
de acordo com o que foi definido lá no gráfico, de acordo com a legenda que eu quero que apareça toda vez que a pessoa faz a visualização. Então, aquilo que a gente fez inicialmente, fazendo uma pesquisa no Wikipedia, transformando isso com uma visualização de Power Map, eu poderia fazer um vídeo de apresentação de todos os resultados também, da mesma forma que tem essa planilha. Tudo bem até agora, pessoal? Vocês já conheciam o recurso de Power Map? Já tinham visto alguma coisa? Legal, muito bom. E da mesma forma também que quando você tem dados aí na sua planilha, você pode criar os próprios gráficos, né? Os gráficos que a gente já conhece. Tem um aqui que eu mesmo criei, tá? Eu populei todas as informações e usei só o Power View, tá? Só o Power View. Eu mostrei para vocês o Power Query, que é vocês pesquisando em 2 fontes externas. E também tem o Power View, que vocês poderiam importar os dados para o Excel e fazer gráficos dinâmicos, tá? Não usar nem o Power Map, às vezes, se não for necessário. Então, eu estou abrindo aqui uma planilha que eu fiz anteriormente, que eu mostro, inclusive, em diversos eventos, que é venda de carros, por localidade, e trazer relatórios mesmo com gráficos e apresentações em mapa mais utilizados. Ele está abrindo aqui. Por que eu estou mostrando essa planilha para vocês? Porque eu vou para o navegador agora e você não precisar mais ter o Excel exclusivamente para poder abrir, né, essa planilha. Então, quando você usa essas características do próprio Power BI para Excel, depois você pode importar isso, fazer o upload dentro do seu SharePoint, para que o SharePoint possa fazer a renderização do mesmo. Enquanto ele tá abrindo aqui, tá, pessoal? Eu vou acessar aqui o navegador para que vocês possam visualizar as informações no navegador, inclusive dessa planilha. Eu estou aqui mudando já o conceito, tá? Não vou nem apresentar o slide, vou apresentar direto aqui do navegador, tá? O que hoje o Office 365 ele oferece? Ele oferece um recurso de Power BI embutido dentro da solução Office 365 para que possa promover também, de forma dinâmica, portais para disponibilização de relatórios e até mesmo de atualizações automáticas dessas informações. A gente conseguiu, o Andreas conseguiu um Tenant, tá? Não está disponível ainda para vocês criarem, exceto toda a demo de Excel, esse ambiente de Office 365 utilizando o Power BI, tá? Então, se vocês tentarem, no Brasil ainda não está liberado. E aí, o que eu posso visualizar de diferente, quem faz administração de Office 365? Eu tenho aqui mais uma aba de administração do Power BI, tá? Inclusive tem o E3, tá? Que é um plano que traz e-mail, traz todos os recursos de Office 365. Dentro dessas possibilidades, eu vou ter então o SharePoint como meu aliado para promover esses relatórios. Tá? E promover, inclusive, aquilo que nós falamos lá. Eu perguntar para o meu dado e eu obter a resposta em forma de gráfico, em forma de linhas, em forma de mapa, conforme eu queira mesmo. Eu fazer como se eu estivesse fazendo uma pesquisa no nosso próprio buscador aí, no Bing, em outros que vocês utilizam, tá? E você conseguir obter respostas e até sugestão das respostas que você está procurando. Então, como vocês podem ver, eu estou no ambiente de SharePoint, que já conhecem, tem as bibliotecas aqui com as minhas planilhas, aquelas que vocês já usaram. E eu tenho a console do Power BI, onde ele vai consolidar uma interface mais amigável, até para que ele acesse um dispositivo móvel, todos esses dados consolidados. Tá, então, eu tenho aqui o Power BI para Office 365, tá na versão Preview, tá? E também aqui no Brasil a gente não tem disponível para criar esse tenant, né, esse ambiente aqui para usar a qualquer momento. Acho que até o começo do ano, no final do ano, começo do ano que vem, talvez a gente já tenha isso disponível. O que eu fiz aqui, né? A minha planilha aqui está abrindo, deve estar pensando na vida. Mas eu tenho ela aqui, que eu fiz o upload ontem, tá? Daquela mesma planilha que eu ia abrir aqui para vocês, ela já está no meu site SharePoint, e eu, como eu falei, eu estou inclusive usando um navegador que é não Microsoft, para mostrar para vocês a questão da disponibilidade da informação em qualquer dispositivo, aquela questão de flexibilidade de multiplataforma. E aquela planilha que eu tinha
linhas e colunas, eu começo a transformar isso em gráficos, tá? Em informações para tomadas de decisões que a pessoa pode ir manipulando e ela vai conseguindo obter resultados diferentes em cima daquela planilha, que era simplesmente linhas e colunas, tá? Da mesma forma que eu poderia criar um gráfico mais interativo, uma logomarca da empresa, deixo o filtro aqui para a pessoa movimentar os dados, se ela não quiser esses resultados que eu coloquei. E essa planilha aqui, ela fica dinâmica, tá, pessoal? Esses dados, eles podem ser atualizados de forma automática, de acordo com a fonte que eu escolhi. E depois que você faz a entrega de uma planilha com relatórios, você não precisaria ser contactado para mudar os dados. O seu próprio usuário pode vir aqui e fazer a manipulação da informação que realmente ele gostaria de ver em cima desses relatórios. Fica mais fácil a entrega, né, do relatório, a entrega do BI para os usuários aí que vocês querem trabalhar. Então, esse conceito aqui de visualizar no navegador é uma forma de você compartilhar com outras pessoas e você também ter isso em qualquer lugar que você esteja para navegação, tá? Então, aqui eu consigo ver quais foram os casos vendidos em Blumenau, quantidade, se, dependendo da marca, se ele vai mudar a informação para mim. Isso tudo através de um navegador, inclusive de um navegador que não é Microsoft. Poderia ser um tablet, poderia ser um iPad, tá? Então, a possibilidade de ter o HTML5 aqui para transformar uma planilha em simplesmente uma visualização da web, tá? E o que mais eu posso fazer pensando em colaboração, em cima de planilhas, em cima de dados estruturados, tá, pessoal? Eu poderia, por exemplo, compartilhar isso com outras pessoas, né? Que é algo que a gente precisa também fazer diariamente. Do mesmo jeito que eu mostrei aqui para vocês que eu poderia acessar um site da web, né, um site da minha intranet e acessar os meus relatórios, eu poderia simplesmente compartilhar esse relatório com outras pessoas. Então, eu deixo aqui o nome da pessoa, falo o que ela pode fazer em cima do relatório, se ela pode só visualizar, e ainda poderia compartilhar com pessoas externas da minha organização. Poderia compartilhar com a Sara do Hotmail, que é um fornecedor que me pediu um relatório das vendas dos últimos tempos, até para mudar a cota das metas que nós temos em comum. Da mesma forma que eu poderia criar um link, um link público para a pessoa acessar um relatório que está dentro do meu SharePoint e ter a mesma visualização como se ele fosse da minha organização. Tá? Então, essa colaboração que nós temos, ela está presente em qualquer documento do SharePoint e também vai estar presente quando vocês utilizarem o próprio Power BI. Power BI nada mais tá? Que é um novo modelo de site dentro do SharePoint online, tá? Que vai estar disponível aí como assinatura no Office 365 para consolidar e centralizar as informações que vocês querem publicar internamente aí na web. E o que mais vocês têm disponível dentro desse Power BI? Vocês viram aqui, quando eu estou dentro do meu site exclusivo destinado a Power BI, eu tenho a centralização de todas as planilhas, de todos os dados que foram publicados, para poder consultar via navegador, como tem aqui embaixo. Inclusive, já tem um aplicativo para o Windows Phone, tá? O Windows Phone, aliás, para o Windows 8, que você nem precisa abrir no navegador, você abre do Apps mesmo, e vê todos os relatórios que você tem dentro do SharePoint para consultar do seu Surface. O aplicativo já está disponível na loja americana, se vocês quiserem baixar o Power BI, vocês têm que mudar lá só a localidade que vocês estão. E mais um recurso que nós temos aqui tem todas as minhas fontes de dados, tá? Que eu publiquei no meu SharePoint, né? No meu Power BI do SharePoint. Eu poderia fazer perguntas para esses dados aqui, não acessar pelo relatório direto. Eu poderia vir aqui e perguntar alguma coisa e ele fazer uma pesquisa dentro das minhas informações, dentro dos meus dados, tá? Então, aqui a gente já tem alguns modelos, inclusive, que ele já vai sugerir para você qual seria a pergunta, para te trazer, inclusive, já com informações consolidadas, ou as que mais são solicitadas, como o Andreasi colocou aí. Além de um repositório de relatórios, vocês têm também o QA, tá? Que é o perguntas e respostas, tá? E aí, por exemplo, eu poderia simplesmente usar uma das opções aqui que eles me deram, e ele ia fazer uma pesquisa, como se eu estivesse num buscador da internet, e ele me entregando os resultados dessas pesquisas através de planilhas, através de mapas, tá? E você ainda teria sugestões
para mudar todas essas respostas que eles estão fazendo. Eu tenho algumas aqui que eu já fiz alguns testes, por exemplo. Eu quero saber qual é o drink mais popular, tá? Que nós temos uma fonte ali de bar. Então, ele ia pesquisar na minha fonte, o drink mais popular, né, na categoria de bebidas, e eu ainda poderia mudar essa fonte de dados que ele está me apresentando aqui, tá? Poderia colocar em gráfico. Então, eu faço perguntas e recebo isso estruturado em gráficos e relatórios, tá? Da mesma forma também, se eu estivesse pesquisando aquele dado lá de ver qual é o nível de narcóticos, né, dentro de uma cidade e tudo mais, eu poderia já ter informação dentro de um navegador, fazendo já um passeio por todo o globo, né, por todo aquele endereço que foi disponibilizado. Então, de acordo com a fonte de dados que vocês fazem o upload lá para o SharePoint, vocês podem começar a indexar ela, tá? E da forma que foi indexada, você faz pesquisas, faz perguntas, tá? E obtém respostas em cima, tá, daqueles dados que você já tem internamente lá dentro do seu SharePoint. E o mais legal é que o processamento disso fica por conta do Office 365, fica por conta dos servidores do SharePoint Online. E acaba que você vai diminuir aquela questão da necessidade de manter um servidor aí para fazer o processamento dos seus dados, para trazer respostas como essas. Né? Vamos ver aqui as medalhas aqui para natação, se tem alguma para o Brasil. Então, da mesma forma que eu tenho meus dados aqui disponíveis, eu posso vir no gráfico e mudar, tá, o que eu quero ver e o que eu não quero ver, qual é a regional. Tá? Então, vamos colocar aqui só Brasil. E no navegador, do mesmo jeito que a gente fez lá anteriormente, ele vai mudando. Eu fiz uma pesquisa em cima do dado, ele me trouxe um resultado por tabelas, e aí eu quero saber só no Brasil a quantidade, e conforme o filtro que eu vou fazendo, eu vou mudando também para saber quantas mulheres, quantos homens, qual foi o tipo, né, de categoria daquele esporte para obter o resultado. Então, fica mais fácil, né, pessoal, eu acho, de vocês consultarem alguma informação se você simplesmente fazer perguntas para ela, né? Então, você vai fazer perguntas para o seu dado corporativo e, de acordo com a estruturação do Power BI, ele vai responder formatado e você escolhe qual é o tipo de formatação, tá? Isso aqui você poderia ter definido o que ele vai mostrar, se é tabela, se é mapa, se é simplesmente um gráfico, tá? Isso vocês definem como vocês querem ou não apresentar para o usuário. Então, essa interface aqui de navegador, ela existe a necessidade de a gente ter o Power BI, tá? Para poder fazer toda essa estrutura em cima de uma simples pesquisa, como a gente está conhecido aí, a pesquisa corporativa do SharePoint. Só que aqui eu estou pesquisando em uma fonte de dados. Poderia ser um Oracle, poderia ser um SQL, poderia ser um Web Service, poderia ser uma fonte, simplesmente uma planilha publicada, e poderia ser algum dado que eu já coloquei ali para que ele tivesse uma recorrência de atualização. Então, logo, e ele ainda te dá algumas sugestões a mais, né, de pesquisas, de acordo com o que você está pesquisando ali, e ele vai mudando a pergunta, vai te dando categorias para você achar mais fácil aquela informação. Então, é isso que a gente vai ter logo dentro do Office 365 disponível, tá, para que vocês possam utilizar na estrutura de vocês. A planilha Excel, tá, voltando, já está disponível fazer o que nós fizemos anteriormente. Essa interface de navegador é que vocês terão que esperar um pouquinho para testar na prática. Não está disponível para todos ter um ambiente de Power BI para Office 365. Voltar aqui o PPT. Quer complementar alguma coisa, Andreasi? Não, tranquilo. Beleza, minha planilha aqui com o meu Power Pivot tá pensando ainda, mas tudo bem. Vocês viram no navegador, é o que importa, né? Se ela não abrir na máquina, vai no navegador que está disponível. Voltando aqui para a apresentação, só para que a gente possa encerrar. Eu sei que foi pouco tempo, tá? E foi um turbilhão de detalhes, mas era isso mesmo que a gente queria despertar, tá? O Learn 365 trazer para vocês em primeira mão esse Tenant, tá? Com uma demonstração que ainda não tem
disponível no Brasil para todos. Só para vocês terem um gostinho aí do que vem por aí. Vamos lá, então. Eu, em vez de passar o PPT com toda a informação, eu já mostrei para vocês, né? Então, é só aqui. Depois eu compartilho esse slide, tá? Se vocês fossem falar de Power Site, né? Power BI Site dentro do Office 365, vocês terem a centralização dos gráficos para compartilhar de forma mais rápida, você ter a possibilidade de perguntar e obter respostas em cima dos seus dados corporativos, e você também ter o aplicativo no seu Windows 8 para poder fazer o acesso dessas informações do próprio dispositivo móvel. E era a demonstração que eu já mostrei. E só para a gente encerrar, pessoal, a possibilidade de você também, dentro do seu SharePoint, dentro do seu Power BI Site do Office 365, como eu falei, no lugar de você pesquisar internamente no SharePoint Online, você poderia pesquisar, tá, Não está no 14? Deve ser para você, Andreaso. Tá no Soluções Hybrid, pessoal. Tá no 9. Eu vou só assumir o controle e você pega de novo, tudo bem? Tá bom, tranquilo. Mas é só para fazer uma passagem, pessoal, que vocês podem fazer em fontes internas, pode fazer em fontes externas, e vocês podem usar um site daquele interno para pesquisar em fontes que vocês têm aí dentro do ambiente local, tá? Não necessitar ir com aquela fonte de dados, com aquele SQL para a nuvem. Você poderia consultar o seu SQL, o seu banco de dados, o seu web services internamente e fazer um ambiente de coexistência, né? Um ambiente híbrido, tá? Com o SharePoint Online, ou seja, vocês usariam só a estrutura de processamento Power BI do Office 365 e a fonte, né, onde está isso, ela pode estar em vários locais, não necessitando estar publicada lá dentro do seu Office 365. E a mensagem que a gente quer passar para vocês é que pode ir para o 14, tá? A mensagem que a gente quer passar para vocês é que não é algo que vocês têm que reaprender a utilizar, tá, pessoal? É algo que é fácil de começar a utilizar. Vocês podem, a qualquer momento, começar a testar, a qualquer momento, começar a utilizar esses recursos aí internamente, até para fazer apresentações. E já tentem sair na frente, ficar ligado, porque a hora que ficar disponível, além do Excel, vocês já podem utilizar os recursos. Ainda está carregando aqui para mim. Alguma dúvida que vocês queiram colocar aí? Então, o slide 14, tá, que deve estar apresentando para vocês, só está mostrando essa questão essa possibilidade de fazer uma pesquisa interna, né, um refresh interno, inclusive, daqueles dados. Tá? A visualização está no Office 365, só que a fonte de dados ela é interna. Então, essa é a ideia, tá? Unir o que vocês já conhecem, o que vocês já conseguem utilizar com a colaboração que nós temos dentro do Office 365 para compartilhar e disponibilizar esses relatórios e essas análises de dados de forma mais massiva, né? E aí, a questão dos aplicativos está disponível para o Windows 8, para Surfaces, né? E logo, logo, deve estar disponível também para iPads. Se alguém quiser se cadastrar no site do powerbi.com, tá? Quando estiver disponível, a Microsoft a todos vocês, então é powerbi.com. Fiquem à vontade. Então, obrigada. Obrigada, Andreasa, pela moderação. Obrigada pela presença, pessoal. E bom final de semana para todos e até os próximos webcasts. Obrigado, Sara. Obrigado, pessoal aí que a maioria que acompanhou toda a semana dos nossos vídeos, né, das nossas apresentações. Queria dar uma informação para vocês que entre hoje e amanhã já estará disponível no blog do Learn 365 todos os vídeos, tá, com todas as apresentações, com todos os slides,
tudo disponível do que foi apresentado aí durante essa semana. Com certeza, Arthur, a gente esperou o final aí para dar a notícia, né, Sara? Lógico. Não podia divulgar assim, né? Mas assim, muito obrigado a todos pela participação. Espero que tenha sido uma excelente semana aí de apresentações para vocês. Abraço, pessoal, e até os próximos. Até mais. Tchau, tchau.